E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso ateliê. Hoje o nosso conteúdo vai ser sobre linhas e achuras. Vamos lá? Bom, então pessoal, a gente vai passar uma parte teórica com o propósito de comentar as atualizações, né, que impactam na questão das linhas e achuras referentes, né, atualizações referentes a NBR 06492, que é de desenho arquitetônico, que foi reformulada agora no início de 2021, e a publicação da NBR 16861 em novembro de 2020, né, que trouxe então uma mudança de foco para a utilização dos desenhos auxiliados por computador, que as normas anteriores tinham uma construção desenvolvida na década de 90 e que era voltada ainda, né, para a questão do desenho manual, era incipiente, ainda era recente, o início do CAD aqui no Brasil estava já em andamento, mas não tinha o alcance que hoje a gente tem, tá? Então é um parênteses aí para a gente se situar, né? E vou falar aqui então, inicialmente, né, dessa alteração, tá? Então a NBR 16861, ela fixa, né, os tipos e escalonamento de largura de linhas para uso em desenho técnico, tá? E também, na parte final dessa norma, entrou especificações, determinações, né, orientações a respeito de textos, né, de letreiros, tá? Então, ficou concentrado esses dois assuntos nessa norma. E também aqui vou falar um pouquinho de uma norma que ainda não foi atualizada, que vai entrar aqui quando a gente falar de achuras, que é a 12298, né, de 95, que se trata da representação de área de corte por meio de achuras em desenho técnico. Essa norma ainda permanece vigente, tá? A gente está tendo aí uma série de mudanças aí nas normas da BNT, não sei se haverá, né, alguma alteração em breve aí, mas nesse momento, em julho de 2021, ainda é vigente. E a outra norma que eu trago também para a gente ter algumas referências dela, né, com relação às achuras principalmente, porque a parte das linhas ela absorveu, né, as alterações propostas na 16861, então ela está fazendo bastante referência, eram normas que tinham algumas particularidades, né, entre uma e outra com relação às linhas, já que a anterior sobre linhas não entrava muito no mérito das espessuras e a norma de desenho arquitetônico já entrava, então hoje isso está mais ou menos padronizado, tá? As normas que foram alteradas ou canceladas, então, a 8403 de 94 foi cancelada, a aplicação de linhas em desenhos, né, tipos de linhas, larguras das linhas, e a 6492 foi alterada com uma nova edição que manteve o número, né, de 2021, primeiro semestre de 2021. Então, os tipos de linha, uma das alterações aí, né, que entrou tipos básicos e subtipos de linhas, né? Então, aqui agora a gente tem linhas contínuas, tracejadas com espaço, com pontos, né, a linha pontilhada, que já era uma coisa presente lá na norma anterior, né? Mas agora a gente também tem os subtipos, né? Estreita, larga e extra larga, né? Concentrada aí em três tipos, né? Subtipos referente às larguras e que veio a gerar famílias, né? De espessuras de linhas que eu vou mostrar aí na sequência, já aí fazendo uma relação, né? Entre essas linhas estreita, larga e extra larga, uma relação de raiz de 2, né? Raiz de 2 com coeficiente aí 1,4 mais ou menos, entre uma espessura e outra, né? Então, vou falar isso mais para frente. Também entrou as linhas, as variações de linhas, né? Digamos que trajetórias
que essas linhas possam fazer, criando desenhos, figuras, né? Como, por exemplo, a ondulada, né? E zigue-zague aqui, ou uma linha manual. E aqui na norma está exemplificado com a linha contínua, mas isso também pode ser usado para outros tipos, né, de linha, como a pontilhada e a tracejada, certo? Também a norma ressalta que as linhas devem ser monocromáticas, por padrão, né? Linhas pretas sobre fundo branco, sendo que podem ser utilizadas outras cores, né? Isso é bem importante quando a gente pensa, por exemplo, em projetos de PPCI, né? Que muitas vezes o Corpo de Bombeiros local, né, do estado, exige que os projetos sejam apresentados com determinados elementos em vermelho, por exemplo, né? Então é possível utilizar, né? Porém, por padrão, a prioridade é linhas monocromáticas, né? Por padrão preta sobre fundo branco. Bem, com relação às larguras, então, a gente tem esses grupos agora, né, de linhas, tá? E ele pode chegar a quatro tipos de espessura, né? Se a gente estiver considerando aí linhas para símbolos gráficos, certo? Então, suponhamos que a gente tenha um traço fino, traço largo, né? O fino chamado de estreito, né? O traço estreito, o largo e o extra largo, e ainda temos a opção para largura diferenciada de símbolos gráficos, que vai ficar um pouco mais larga do que a menor, né, a linha mais fina, e menos larga do que a linha intermediária, né, a linha do meio de espessura, digamos assim, tá? Então, como eu disse para vocês, tem essa relação, né, que salta a linha, então vocês podem observar ali a família do 0,25, né? A larga é que determina, né, a família ali, tá? Que é o 0,25. A extra larga é o dobro e a estreita é a metade, tá? Então essa mais ou menos é a relação, e ainda tem essa possibilidade de intermediário aí de símbolos gráficos, certo? Então a gente tem aí no rol das famílias, né, trazidas aí pela norma, de grupos, né? Cinco exemplos aqui de linhas, né? De grupos, né? Tá? O 0,25, o grupo 0,35, 0,50, 0,70 e 1,0, né? 0,25 milímetros. Então, por exemplo, aqui a 0,70, né? Grupo 0,70, a gente vai ter a larga 0,70, a estreita metade, 0,35, e a larga 1,4. Importante pensar que tudo isso, essa precisão, né, ela é voltada para sistemas CAD, né, e quando a gente for trabalhar com desenho à mão, né, que é o caso do pessoal que está aprendendo desenho técnico aí na engenharia, que está iniciando o desenho à mão, vai se utilizar de ferramentas como o lápis ou a lapiseira, né? Vai utilizar desenhos a grafite, e aí vai ter menos opções disponíveis para esses grupos, né? Então a gente vai considerar aí o mais próximo, né, das lapiseiras que a gente encontra no mercado, né? 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, que é mais ou menos o que a gente tem na maioria das vezes, as lapiseiras técnicas. Fica mais próximo à família do 50, aqui do 0,50, 0,5 milímetros, né? Que vai te dar um 0,25 de estreita, então a gente pode usar aí um 0,3, né? A largura do meio, né? A larga, a intermediária, 0,50, uma lapiseira 0,5 atende, e uma extra larga de 1,0, que a gente vai ter que usar a 0,9, né? Em princípio, tá? Então, a gente vai ter que adaptar essa norma para o desenho manual, né? Ao contrário do que a gente mais ou menos fazia na norma anterior, tá? Com relação à hierarquia de linhas, cortes e achuras, eu vou falar rapidamente aqui nesse slide, só para a gente não deixar lacuna de conhecimento aqui na hora de falar das tabelas, tá?
Então, rapidamente, o que é um corte, né, que a norma se manifesta ali no slide seguinte sobre tipos de linhas que são usadas em corte, por exemplo, ou espessura, né? Então, para quem ainda não aprendeu, já que a gente está no início aí do curso de engenharia, esse vídeo é feito para esses estudantes, né? Apesar de estar atendendo aí outras pessoas que acompanham aí o canal no YouTube, né? Que deixa o público justamente para a gente deixar material para o pessoal que precisa estudar, né? Então, o corte é um desenho que a gente faz para mostrar o interior de um objeto, né? E usa como artifício o fato de ele imaginariamente ser cortado por um plano, né? Como se fosse uma guilhotina, tá? Então, aqui do lado eu tenho um trecho, né? Um segmento de planta baixa, que na verdade se trata de um corte horizontal, né? O plano que corta a edificação está à altura, aqui nesse caso tá, acho que 0,50, mas por padrão a gente usa 1,5 m, né? E ele tá paralelo ao chão, digamos assim, né? Ele é horizontal, certo? Então aqui, esse trecho, ele está trazendo várias espessuras de linhas, né? E vocês observem que vocês conseguem identificar paredes bem grossas, é uma edificação antiga, histórica, né? Um projeto de restauro. E aí as linhas são bem mais largas, né? Do que a maioria das linhas. Então, esses elementos cortados, a gente representa sempre com linhas grossas, né? Largas ou extra largas, de preferência, como é agora a nomenclatura proposta pela norma, né? Pela NBR 16861, tá? Observem que os pisos têm linhas finas, em determinados momentos organizados em achuras, né? Tem alguns elementos em cores, especialmente questões existentes, arqueológicas e tal, desse projeto em particular, né? Observem também que a gente tem elementos de dimensionamento, né? As cotas no projeto também trazendo espessuras um pouco mais delicadas, ou seja, a gente tem uma série de informações. E para que a gente consiga ter hierarquia, né, ou seja, destacar os elementos mais importantes do projeto para a compreensão do projeto, nesse caso aqui as paredes precisam se destacar para que a gente consiga entender o ambiente, né? Então, isso a gente chama de hierarquia, que é o nível de importância de determinados elementos do desenho para a compreensão do projeto, tá? Então, aqui na norma, né, tem uma tabela referente à hierarquia de linhas, e aqui o número 1, né, o topo da hierarquia, são as linhas contínuas largas e extra largas. Então é nesse sentido aqui que as nossas paredes estão desenhadas, né? Aí, exemplo de aplicação, arestas e contornos visíveis. Também é um exemplo de aplicação os cortes, os elementos em corte, tá? Apesar de não estar aqui na tabela. Nível 2 de hierarquia, tracejada estreita e larga, né? Também com exemplo de aplicação, arestas e contornos não visíveis. Ali na parte superior do desenho, vocês observem que tem uma janela tracejada, né? Que ela está em um plano diferente do plano de corte, né? Então ela foi desenhada porque ela existe, mas o corte não passou exatamente na janela, então a gente faz com tracejado. Também, e aí nessa linha, né, até 6, a contínua estreita aqui, ó, por exemplo, linhas de cota, né, como eu comentei para vocês ali no desenho, nesse trecho, né, de desenho, existe ali elementos de cotas, dimensionamentos, né, e linhas de chamado, tá? Então aqui são exemplos, né, de prioridades, né, o que tem que aparecer mais no desenho, o que tem que ser mais evidenciado. E a forma de evidenciar é através da utilização correta das larguras das linhas, tá? Com outra questão, então, referente à norma, sobre os tipos de linhas, né? A gente já falou na parte anterior ali das espessuras e alguns tipos que a gente trouxe, né?
são diferentes, né? Os tipos básicos de linha são diferentes dos tipos de linha, tá? A norma traz isso em 2 momentos aqui. Então, a tabela número 1, né, vai falar em linha contínua, linha tracejada, traço ponto. Essa outra tabela, número 6, ela vai trabalhar com combinar, digamos assim, né? Não só o tipo da linha, como também a espessura da linha, né? Então eu tenho linha contínua extra larga, né? É uma combinação de tipo com o subtipo, né? Que é larga, extra larga e estreita. Então a linha contínua extra larga a gente vai usar aplicação geral, né? Em contornos visíveis de elementos, em cortes e seções, como eu comentei ali no slide anterior, quando não utilizadas achuras, que a gente também poderia ali no exemplo anterior, ter colocado, por exemplo, achura escura ou cinza para preencher as paredes, toda a parede, né? Ao invés de usar a linha grossa, extra larga, para destacar esse elemento, tá? Então, quando a norma fala isso, ó, quando não utilizadas achuras, é nesse sentido. Não é achuras em geral do desenho. E linhas de importância especial. A linha contínua larga, né? Contornos e arestas visíveis, contornos de seções ou em corte, contornos visíveis de elementos em corte. Então, o que acontece aqui? Vocês têm que fazer uma leitura dessa tabela, considerando o uso do desenho, né? A hierarquia das linhas, o tipo de grupo que vocês estão usando para evidenciar, né, a diferenciação, né, para evidenciar os elementos e fazer uma diferenciação maior, né, dos elementos entre si, das linhas entre si, tá? Para que não haja ambiguidade se essa linha aqui ela é realmente uma estreita ou ela é uma larga, porque elas estão por estarem próximas e com pouca diferença, né? Por isso que esses grupos têm esse propósito de saltar, né, um coeficiente de espessura, né, a cada dobrando a linha, para que haja bastante diferença entre uma linha e outra, tá? A contínua, a mão livre, né? Também a aplicação aqui de encurtamentos ou vistas, limites de vistas, né? Cortes e seções, às vezes tu vai usar para indicar o nível de um terreno que tem algum elemento em aclive ou declive, né? Muitas vezes a gente utiliza a linha mão livre, né? Mesmo no CAD a gente utiliza, né, essa linha com ferramenta de sketch, um comando que tem, por exemplo, no AutoCAD, né? Que permite que a gente faça um traço mais livre. Linha contínua com zigue-zague, aí vocês observem aqui uma combinação, né, de linhas que a norma também permite, que a gente use simultaneamente linhas contínuas com tracejadas e traz uma série de exemplos que eu não vou abordar aqui, estou fazendo apenas uma pincelada geral, né, e é extremamente importante que vocês acessem a norma e façam uma leitura de todo o seu conteúdo, né? Quem é estudante da universidade, a universidade, a FURG, né, ela assina, né, as normas da ABNT, tem uma assinatura, e essa visibilidade, essa consulta das normas é de acesso dos estudantes matriculados, né, através da sua matrícula e senha. Demais pessoas que não estejam vinculadas a uma instituição, aí terão que adquirir, né, a norma diretamente no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É importante destacar isso. Linha tracejada larga e linha tracejada estreita, né? Ó. Então, se vocês forem observar aqui, ó, a aplicação geral é a mesma, né? Então, isso aqui vai ser impactado pela questão da hierarquia que a gente comentou no slide anterior, certo? Mesma coisa para traço ponto, tá? Pontilhado. Então, é bom ressaltar também, não confundam linha tracejada com linha pontilhada, tá? Então, uma linha tracejada se compõe de traços sucessivos, com um intervalo entre eles, né? E a pontilhada de pontos sucessivos com intervalos entre eles, assim como a gente tem traço ponto, traço dois pontos, traço curto e traço mais comprido, mais longo, tá? Então são combinações aí, fiquem atentos.
Uma outra questão importante diz respeito às junções das linhas, né? Então, as linhas, sempre que possível, elas devem terminar como uma cruz, né? Se interceptando sem espaços vazios, certo? Então, aqui o exemplo A, ó, a interseção em cruz de linhas traço longo e traço curto, observem que resulta, né, uma cruz no centro, certo? Mesma coisa para outros entroncamentos de linhas que não estão a 90 graus, né? Se torna um X aqui no meio, né? E assim sucessivamente. Se evita, né, sempre que possível, eventualmente num aplicativo, num software CAD, isso possa ter alguma dificuldade em algum momento, que a gente precise deixar a linha mais comprida ou mais curta para que se forme esse entroncamento em cruz, entroncamento cheio aqui, né? Tá? Ou em T, né? Mas no desenho à mão isso não se justifica, né? A gente sempre prioriza essa cruz e no desenho em CAD a gente busca também ao máximo com esse tipo de situação para que não haja ambiguidade no desenho, certo? Com relação a linhas, bem brevemente, era isso que eu tinha para comentar, né? Como eu disse, a norma tem mais elementos, vocês precisam fazer uma leitura atenta de todo o conteúdo, tá? Com relação às achuras, que a gente vai usar como forma de exercitar já esses tipos de linha, né? Eu vou comentar também de forma breve, aqui são 2 slides, exemplos, né, de como a gente usa, trazendo tanto da norma referente a corte de desenho técnico e a norma de desenho arquitetônico, tá? Então, ó, a gente tem aqui um grupo, né, exemplificativo de achuras, né, para utilização em corte. Não não esgota, né? Existem inúmeras outras achuras possíveis, tá? Mas aqui tem algumas principais aí para corte, né? Com líquidos, com madeira, representação de terra, e aqui dá para a gente ver, ó, uma parte do traço à mão livre, uma parte com utilização de esquadros. Se a gente utilizar no CAD, vai achurar essa parte de baixo, tem um padrão de achura semelhante a esse, e provavelmente usar um formato de traço livre para dar esse nível de terra aqui que eu comentei com vocês. Concreto, a mesma forma, né? Esse em X aqui, linhas diagonais, um xadrez diagonal, vamos dizer assim, né? Para quem for usar desenho à mão livre não, desenho à mão, né? Com instrumentos, com esquadros no caso, né? Vai utilizar aqui, por exemplo, o esquadro 45 graus, tá? Então, a achura é um padrão, né, de desenho que preenche uma determinada área, né, para que a gente consiga entender que material se trata, né, aquele objeto, bem como algumas outras informações aí com referência, por exemplo, a nível de terra, etc, tá? Em linhas gerais, existe a achura de representação geral para utilizar com materiais genéricos, vamos dizer assim, né? Então eu posso fazer um desenho como no slide anterior ali, que seja metálico, mas sem eu dizer exatamente que material seja, e aí eu vou usar a achura geral, né? 45 graus aqui, tá? Lembrando que nos cortes a gente precisa sempre evitar que esse ângulo coincida com as bordas do desenho, né? Então muitas vezes a gente precisa usar uma inclinação diferente caso o desenho tenha elementos a 45 graus, tá? Outros exemplos aqui de achuras, aí já aplicado ao desenho arquitetônico, por exemplo, aqui, ó, laje em corte, né? Aqui tá os objetos em corte, aqui tem uma tesoura de telhado em vista, né? Mostrando aqui uma achura de madeira, né? Para a gente entender que o material se trata. Aqui vocês vejam um perfil em I metálico, né? Que mostra aqui aço em corte, né? Representando esse tipo de padrão para indicar esse material, um isolante termoacústico, né? Então observem que há uma série de
elementos. A madeira, existe um padrão para vista, quando a gente está olhando o desenho de frente, sem cortar, né? E um padrão em corte. Aqui que está bem no cantinho aqui, eu até marquei em vermelho, ali um tracejado vermelho, para chamar a atenção de vocês que tem em corte também ali. Para alvenarias, né? Isso é uma coisa que ficou boa aqui também nessa norma, que na anterior ele entrava no mérito de achuras de alvenaria, mas não ficava destacado que eram elementos quase lineares, né? Então ficou mais claro aqui trazendo esses exemplos, tá? São exemplos da NBR 06492 de 2021, tá? Também mármore, talude, aterro, terra, tudo concreto em vista, aí tem concreto em corte, concreto em vista, tá? Então fiquem atentos para essas diferenças. Então, pessoal, era assim, ó, bem breve mesmo, essa abordagem, mesmo assim o vídeo ficou longo, eu tô falando super rápido aqui, 25 minutos, e nós vamos passar ainda para a etapa de demonstração do exercício da semana, que é justamente criar uma série de quadrados na folha e preencher com as inúmeras achuras que estão disponíveis nessas normas que eu citei, trabalhando então os conteúdos de traçado manual, à mão livre, de traçado com instrumentos, né, com esquadros, utilizando então achuras de corte, achuras em vista, de materiais em vista, para a gente treinar e ter desenvoltura, né, na utilização desse tipo de elemento. Vou mostrar então essa parte aí mais prática, né, mais aplicada de como a gente fazer. Tá certo? Vamos ali então. Então a gente vai começar marcando o centro, né, da área de desenho, tá? Para definir o primeiro quadrado, que vai ficar central a folha, e depois demarcar em direção às extremidades, horizontalmente e verticalmente, tá? Então vocês construam esse eixo e depois vão trazendo para poder construam esses dois eixos para depois marcar, né, as distâncias de todos os quadros nesse eixo e não ter risco de vocês perderem inclinação, precisão aí, tá? Então já marquem as alturas, né, e os espaçamentos, né? Não esqueçam que entre os quadrados vocês têm que deixar um espaço, tá? Aqui eu deixei meio centímetro, né, 5 milímetros, fiz os meus quadros com 13,5 por 13,5 e tanto na horizontal quanto na vertical eu deixei esse espaço de meio, tá? Que se vocês forem usar o texto por fora, vocês podem deixar mais. Eu usei o texto dentro do quadro, né? Ou seja, eu marquei mais meio centímetro dentro do quadro, tá? Vocês podem usar lapiseiras finas, aí o traço tem que ser bem leve nesse primeiro traçado de construção. Depois vocês vêm riscando, definindo, né, com uma linha mais firme, né, mais forte, o limite do quadro propriamente, onde vai ir desenhada a achura de vocês, tá? Cuidem para não perder a angulação, né? Fazer bem ortogonal. E aí essa distância que eu fiz de 13,5 pro texto, eu marquei com um compasso, tá? E cuidem para ele estar bem alinhado ali e as pontinhas bem afiadas também, a pontinha, né? E aí vocês marcam essa distância de 13,5 aí, para complementar o espaço do texto. Lembrando que o texto tem que ser menor que esse espaço para não ficar grudado, né? Isso não é a linha guia, isso é o espaço do texto. Então, a minha linha guia eu fiz com 13,5 e deixei aí uma folga, né? Um respiro entre a letra e a linha destinada, né, ao quadro, ali o retângulo destinado ao texto, certo? Letreiro técnico, né, obviamente, chamando a atenção de vocês que o selo, né, a legenda da folha também tem que ser com letreiro técnico, tá bem? Como eu disse antes, eu não vou poder mais aceitar que vocês, enquanto engenheiros aí, sigam usando letras, né, cursivas, tá? Então, a gente aprendeu fez esse treino aí de letreiros para que a gente use efetivamente nos desenhos, certo? Então ali eu defini o meu nível, né, do líquido,
e vou fazer o traçado, né, desencontrado ali das minhas linhas bem finas, né, interrompidas, para representar essa achura aí do líquido, né, que tá ali na norma, que vocês podem olhar, né, a norma referente a cortes, né, representação de cortes, tá? E todas as demais que vocês forem usar aqui, vocês se referenciem pela norma, certo? Sem perder o alinhamento, né? Lembrando que tem que ser tudo bem alinhado com a borda da folha, né? Ortogonal. Agora vamos fazer o concreto. Então, o concreto em corte, né? Com pontos e triângulos. Eu comecei com a lapiseira 05, mas para fazer os pontos, o ideal é a lapiseira 07, que é um pouco marca um pouco melhor os pontos, né? Fica mais produtivo o desenho. Quem tem a 09 pode ser a 09 também, né? Aí fazer à mão, né? Essa distribuição de vários pontos, que é o que representa aí o meu concreto, né? E com as britas ali, né? Areia e brita e tal. Aí a madeira, eu sugiro que vocês façam primeiro com as linhas bem fininhas e depois vem reforçando essas linhas, né, para que vocês não corram risco de se equivocar ali, fazer uma linha que vocês não gostaram, meio fora, né, do alinhamento ali do veio, né. Então essa sugestão aí que eu dou. No caso do aço em corte, vamos fazer com esquadro de 45 graus, né, e todos do mesmo tamanho, tá? Essas distâncias, na verdade, entre linhas, elas são padronizadas, tá? Vocês podem fazer isso a olho, não tem problema nenhum, mas vocês têm que observar com atenção para que essas distâncias sejam iguais, tá? Que não sejam muito próximas e outras mais distantes. Aqui no concreto, à vista que eu vou fazer, né? Em vista, na verdade, né? É um concreto à vista em vista, né? Porque é um material aparente em uma vista, né? Frontal, por exemplo, tá? Então aqui eu tô usando o ângulo de 75, né? Combinação do meu esquadro de 45 com o de 60, né? E aqui também eu vou fazer a minha angulação aí com 125, né? Que é o meu esquadro de 45 mais 30, né? Só que aí com o ângulo pro lado esquerdo aqui, além do 90, né? Aí com esquadro de 90 graus e ainda tem que complementar com pontos ali nas achuras, né? Conforme vocês vão ver na norma. Então observem, tá? Esses são exemplos. Vocês vão fazer um pouco diferente aí conforme o roteiro. É uma folha vertical, a minha tá horizontal para facilitar aqui a visualização do vídeo, né? E era isso. Valeu!